Hoje eu quero falar do maior inimigo que nós estamos lutando. Sun Tzu diz no livro Arte da Guerra que o verdadeiro inimigo e único inimigo é o medo. Ele também diz que um vencedor vence primeiro e depois vai para a batalha. Eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui para o canal. Eu tenho falado aqui nesse canal, nessa sequência de 7 ou 8 vídeos que eu gravei, que a gente precisa romper o ciclo do medo, as cadeias, os cabrestos do medo, a doutrinação do medo. Eu tenho gastado minha energia, as minhas pesquisas, eu tenho feito tudo para que você possa entender que é um jogo para te doutrinar, principalmente no medo. Eu quero, por favor, que você faça duas coisas muito importantes antes da gente prosseguir. Primeiro, assista esse vídeo até o final, porque no final você vai entender tudo o que eu quero falar. E no final eu vou te falar coisas muito importantes. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu quero te dar 3 segundos para você fazer isso agora, se inscrever e deixar seu like, porque vai me ajudar demais, vai ajudar esse vídeo a se ranquear muito bem. Por favor, deixa seu like agora, se inscreve no canal, eu vou te dar 3 segundos para você fazer isso e me ajudar. 1, 2, 3, muito obrigado, eu te agradeço de coração se você fez isso, valeu mesmo. Bom gente, é o seguinte, hoje eu acho que é um dos temas mais importantes que eu faço aqui no canal. Vencer a doutrinação do medo é o meu desafio aqui. Dar instrumentos a você para você conseguir ter um outro olhar sobre os fatos e um outro olhar sobre a história. É a minha missão aqui. Olha aqui as principais notícias dos maiores jornais do Brasil. Aí eu printei para você G1, Folha de São Paulo, eu não entendo como principal, mas a grande mídia entende como principal. Folha de São Paulo, G1, Estadão, Correio Brasiliense, R7. Perceba uma coisa, a mesma notícia, a mesma manchete, só que cada um tem uma linha editorial diferente do outro. Na mitologia grega tem uma história muito interessante sobre a história do medo e do pânico. Eles contam que Zeus teve um filho com uma ama de leite e esse filho se chamou Pan. E o Pan foi amaldiçoado em metade do seu corpo, das pernas para baixo. Ele tem pernas de bode, mas ele tem corpo de homem. E tem chifres também. Então ele é metade bode e ele é metade homem. E a história na mitologia grega diz que Pan ficava nas florestas, nos bosques, assombrando e assustando as pessoas. À medida que as pessoas queriam sair das suas casas, à medida que as pessoas queriam ir na ágora, que era o mercado, que era o lugar onde as pessoas se encontravam também para poder discutir, elas tinham que passar pelo bosque, elas tinham que passar pela floresta, mas as pessoas ficavam horrorizadas de medo, porque Pan aterrorizava e assombrava as pessoas. E as pessoas, com medo de sair de casa, desenvolviam um pânico, um medo de ir à ágora. As pessoas começaram a ter medo de sair de casa. Isso está na mitologia grega, mas eu acho que tem tudo a ver com a nossa realidade. Pânico vinha do medo provocado pelo Deus Pan. O que nós estamos vendo? Uma mídia completamente interessada em manipular as pessoas através do medo. O que esses jornais, o que essas mídias estão fazendo é um absurdo. As consequências psicológicas sobre as pessoas vai ser muito grande. Eu não estou dizendo que a quarentena está errada. Esse problema, estatisticamente, ele não é mais poderoso do que outros que nós já superamos. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma estatística, fez uma pesquisa perguntando qual era o principal medo deles. E o principal medo deles era o medo de morrer e o medo de prejuízos econômicos. 2 institutos fizeram uma pesquisa em São Paulo. E a comprovação, eles pegaram pessoas de faixas etárias diferentes, de posições sociais diferentes, de orientação sexual diferente. E a resposta deles foi: a nossa maior preocupação, nosso maior medo é de morrer. Um outro estudo feito em Salvador e São Paulo, 2 grandes metrópoles, 2 grandes capitais, analisaram 1.380 pessoas, eu estou colocando print para vocês, foram perguntar quais eram os principais medos dessas pessoas. E elas falaram mais ou menos alguns medos, e eu quero citar para vocês. O primeiro deles era o medo de morrer. O segundo era o medo de uma violência urbana. O terceiro era o medo da própria existência. E o quarto era o medo do futuro, a insegurança do futuro. O que essa mídia podre está fazendo com as pessoas é absurdo. O que estão fazendo com as famílias é absurdo. E nesse mesmo tempo eu quero te mostrar um print aqui do jornal É o País, e ele fala que o medo é um fator que molda o caráter da pessoa. Preste atenção numa coisa: se nós continuarmos nessa medida, as pessoas sendo bombardeadas por medo, elas não vão querer sair de casa. O índice de suicídio vai aumentar drasticamente. A cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida.
Por ano, são 800 mil pessoas que tiram sua própria vida e interrompem a sua história de modo abrupto. Imagina o que vai acontecer com o mundo, o caos psicológico, o caos social, o caos dentro das famílias. A gente precisa gritar sobre esses números e sobre esse fato. Dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, da biopsicologia, já se fala com clareza que o medo ele tem a capacidade de acelerar o teu batimento cardíaco. Isso libera uma série de substâncias para a tua musculatura e você fica tenso, nervoso, ansioso e a pessoa começa a desenvolver uma série de problemas de ordem psicológica. Se a gente dar uma gugada e pesquisar sobre a publicidade na guerra, é muito grande, porque primeiro você vence o inimigo psicologicamente. Se você tiver uma boa propaganda de guerra, inclusive na Guerra Fria, isso era muito notório, a guerra entre capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética, basicamente, os dois lados fazendo publicidade da guerra, tentando influenciar o seu inimigo. Até um filme muito interessante sobre dois atiradores de elite, um soviético e um norte-americano, e os dois estão fazendo publicidades ao seu respeito. E cada vez um jornal lança uma matéria. Os soviéticos faziam uma matéria sobre, se eu não me engano, o nome dele, Svalid Saidsev, alguma coisa assim, e o norte-americano era um cara fenomenal também, e eles ficavam disputando entre si. Só que essa guerra não era só de quem era mais habilidoso em abater o inimigo, em alcançar o seu alvo. Era qual nação, era qual polo fazia uma publicidade e conseguia provocar medo no outro. Esse problema, primeiro, a gente vence ele não aceitando esse medo que está sendo provocado nas pessoas. Há uma sabedoria bíblica, é uma história muito profunda e muito tremenda. É uma história conhecida no mundo inteiro, replicada por várias culturas, e cada cultura, às vezes, colocou o nome de um personagem diferente, mas essa história originalmente é bíblica. A história de um menino chamado Davi, franzino, ruivo, desprezado dentro de sua própria casa, ignorado pelos seus irmãos, mas durante 40 dias, enquanto os irmãos estão na batalha, ouvindo um inimigo maior, mais habilidoso e mais experiente gritar: alguém venha lutar comigo. E os irmãos e todo o exército de Israel não tinha coragem de enfrentar o inimigo porque estavam com medo. Como que o medo surgiu em Israel? Por causa das palavras do inimigo. As informações que o inimigo liberava geravam medo em Israel. O rei e todos os seus soldados, até os mais valentes, não tinham coragem de enfrentar o inimigo, porque a estatura do inimigo e como o inimigo falava provocava muito medo. Mas um menino chamado Davi saiu de trás das malhadas, de trás das ovelhas, cuidando das ovelhas, e todos os dias, 40 dias, ele saía de Belém e ia até o rei para poder levar alimento para os seus irmãos e alimento para o capitão dos irmãos na guarda. E aconteceu que no 40º dia, Davi se levantou e disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E a história você já conhece, com uma pedrinha, Davi acerta a cabeça do gigante e depois com a espada do próprio gigante, ele arranca a cabeça do inimigo fora. Por que eu estou te contando essa história? Porque 40 dias foi suficiente para o inimigo ficar gritando e reduzir toda a autoestima do exército de Israel a nada. Mesmo o exército de Israel tendo vencido outras batalhas, mesmo tendo sido vitoriosos em outras guerras, agora o que o inimigo está falando e toda a imponência do inimigo está fazendo a autoestima deles ir lá embaixo, e eles não se veem mais capazes de vencer aquela guerra, mesmo que seja contra um homem só. E qual é a máxima aqui? É qual voz você está ouvindo. Se você continuar ouvindo a voz dessa mídia podre, falida, doutrinadora, que quer te encabrestar com esse medo, sua imunidade baixa, psicologicamente você fica fraco e automaticamente, espiritualmente você se enfraquece, independente da sua religião, independente da sua profissão de fé. Blinde a sua mente, blinde a sua família, blinde-se espiritualmente contra todo o medo que eles têm falado para você. Com a verdade a gente consegue derrubar esse inimigo. Por favor, faz uma coisa agora para mim, você que ficou até o final com esse vídeo. Nos stories do meu canal eu coloquei que essa plataforma está restringindo a remuneração do meu canal, porque
O modo como eu tenho colocado as coisas, que eu tenho apresentado os fatos, eu acho que está incomodando. E aqui eu não estou me fazendo de vítima, ou eu estou te provocando para você curtir mais, ou você compartilhar mais. Eu provei. Quem assistiu os meus stories viu isso. Eles estão me restringindo a remuneração do canal, mas eu não me importo. Eu não vou calar minha boca. Eu decidi ser um instrumento que possa te ajudar a você se libertar de toda essa doutrinação do medo. Mas faça isso, vença primeiro essa guerra e depois você vai para ela. Não deixe que o verdadeiro inimigo, que é o medo, entre no seu corpo, domine a sua alma. Você vai vencê-lo.